ninguém vai conseguir substituir um time do Flamengo, que é o De La Cruz. Cruz. O que ele fazia, Exato. ninguém Exato. faz atualmente. Aí você olha, Igor Jesus, bom jogador, garoto da base, vai fazer a transição. Mas se for comparar ele com o Pulgar, é uma discrepância imensa. É uma discrepância imensa de jogador. Fala nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Flamengo, o Mengão que vai enfrentar o Grêmio na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, já vai com uma série de desfalques ali, até porque muitos jogadores foram convocados para a Copa América, incluindo os uruguaios. Também teve ali o Pulgar. Ainda tem o Pedro e o Fabrício Bruno que estão na lista ali do técnico Dorival Júnior. Ou seja, podem ser que sejam convocados. Aí vai ferrar de vez o Flamengo, que já vai estar com muitos desfalques a partir da próxima rodada. Em contrapartida, alguns jogadores que estão na reserva ali, meio encostados, né, devem ganhar mais minutagens. Em especial o garoto Lohan, que vinha jogando bem na ausência do Arrascaeta. Conseguiu fazer boas partidas, mas com a volta da Arrasca, ele voltou para o banco e agora vai ter uma nova oportunidade no time titular. No programa SBT Esportes Rio de hoje, Vene Casagrande e companhia debatendo sobre o futuro do Flamengo ali, o que esperar, novidades também, bastidores do Flamengo e qual será o time, né? Até porque terão alguns desfalques, novidades. O Grêmio também vem com um desfalque de peso ali, que pode ajudar o Flamengo a sair com esses 3 pontos. E é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Mas antes de começar o vídeo, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa. E é claro, deixaremos aqui na descrição o link do SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los todo dia de segunda a sexta na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram. Tá bem legal o vídeo de hoje. Vene Casagrande, casa cheia, né, contra o Grêmio, não é isso? Casa Jogo quinta-feira, cheia, né? pelo menos até ontem, cerca de 33 mil ingressos vendidos, então a expectativa de mais um jogo com pelo menos 50 mil torcedores rubro-negros no Maracanã, embora seja um jogo numa quinta-feira, 8 horas da noite, o horário não ajuda muito, mas a torcida do Flamengo sempre fazendo seu papel, marcando presença, apoiando a equipe, mesmo nos momentos ruins. Agora a gente está falando de um bom momento, embora seja um time totalmente diferente do time que foi nas últimas 5 partidas do Flamengo, que o Flamengo teve sucesso dentro de campo. Resta saber como o Tite vai montar essa equipe, qual estratégia ele vai ter, porque de fato estamos falando de desfalques extremamente importantes. Não são desfalques comuns, muito pelo contrário, pelo menos 5 titulares estarão ausentes. Mas, mesmo assim, o elenco do Flamengo é um elenco muito bom e mesmo com muitos desfalques, a gente pode ver um Cebolinha sendo titular, um Pedro sendo titular, um Bruno Henrique ficando como opção, um Gabigol ficando como opção, um Lohan, uma jovem promessa, tratado aí como joia dentro do Flamengo há muito tempo, sendo titular na vaga do Arrascaeta. Tem Davi Luiz, tem Fabrício Bruno, tem Léo Pereira. Então é um Flamengo que, mesmo com muitos desfalques, eu vejo que tem potencial de vencer o Grêmio dentro do Maracanã. Detalhe, né? Diego Costa machucado. Lesão grau 3 na coxa esquerda. Grau 3? Grau 3. Isso aí é até importante, né? A gente lamenta sempre qualquer Libertadores lesão de fora, jogador, não? mas é importante pro torcedor do Fluminense, né? Poxa. Porque é isso, lesão grau 3 na coxa esquerda é uma lesão que o cara vai ficar um tempo parado aí, e aí a gente não se sabe como ele vai voltar, se ele vai conseguir voltar a tempo. O grau Enfim. 3 vai até o 4. O grau 3 é quase um grau máximo, é uma lesão bem Eu lembro importante. de um né? jogador que estava no Flamengo, Pedro Rocha, quando teve uma lesão grau sim, 3, ele lembro. ficou quase 70 dias longe dos gramados. A previsão básica Foi são de coxa? 2 meses. Foi hoje. Eu confirmado. fico triste, sabe por quê? Eu gosto muito do Diego Costa, jogou no Botafogo na temporada passada, um cara com muita personalidade, né? E ele vai pro Grêmio, né, nessa temporada, e logo acontece as enchentes e tudo mais. E o Diego foi um cara que efetivamente ajudou, né? Não tô falando pegou o dinheiro e ajudou. Ele pegou o carro dele, que é aquelas carros 4x4, e ele foi resgatar as pessoas na água. Então, Sim. assim, o Diego ganhou, pra mim, uma admiração muito além do questão do futebol. Apesar de eu achar, além de eu achar também ele um excelente jogador, ele me ganhou uma admiração como pessoa, assim. Então eu fico triste de saber uma lesão de um cara desse, um cara que foi tão importante nessa fase tão difícil, talvez a mais difícil da história do Rio Grande do Sul, né? Dos nossos irmãos do Sul. Então aí tomara que ele tenha logo uma... Que se recupere logo, mas o Flamengo não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, querendo ou não, é um excelente reforço para o Mengão.
uma recuperação aí o Diego Costa e perde muito o Grêmio, né? Se a gente está falando de uma isonomia, por toda essa questão do Grêmio não ter mais a sua casa até o final da temporada, a arena do Grêmio não vai poder funcionar, não vai conseguir funcionar. A gente está falando de um Grêmio que não tem casa para jogar. Sim. Um Grêmio que está jogado, né? E aí a gente tem um Grêmio perdendo esse Diego Costa, é um grande problema para a equipe, né? Disparadamente a pior notícia que o torcedor do Grêmio verdade. poderia ter, porque ele vinha sendo o cara dos gols, das assistências, da referência, até não só a referência técnica que ele é, mas também a referência de superação com Sim. tudo que aconteceu, né? É uma tragédia pro Fez time gol do Grêmio. importante agora na E partida da fez. Libertadores. Agora, essa não vai ser a culpa, a gente nem pode Claro que dizer não, isso. claro Mas, que não. vocês viram as condições do gramado lá do Huachipato, né? Sim. Vocês viram aquilo? Nada me assusta na Libertadores mais. Né? A gente não pode dizer, foi aquele gramado, foi aquele momento que machucou o cara. Até porque, enfim, a gente não está perto da situação clínica dele. Mas isso atrapalha O bastante. risco só aumenta. Mas claro. estamos falando de um elenco que ficou um tempão parado É por verdade. conta das enchentes. Aí quando volta naquele ritmo frenético. Óbvio que alguns jogadores vão sentir isso. Quem sou eu para mencionar isso? Não sou médico, mas a nossa experiência no futebol mostra isso, que quando você acelera uma preparação, o risco é muito maior de uma lesão muscular. É por isso que o campeonato perdeu a sua isonomia. O Campeonato Brasileiro de 2024 não é um campeonato que tem isonomia. Claramente não tem. Não tem. Não Estamos tem. falando É de, fato. de uma Copa América que vai desfalcar vários times em 9 rodadas. Isso também não é isonomia. Não tem isonomia. E o Flamengo é o que mais sofre hoje com essa Com esse questão. fato, sim. Não, eu Com não estou esse falando, fato. pelo amor de Deus. O que mais sofre é o Grêmio, o Inter e o Juventude, ponto final. Estou falando na questão da convocação eu acho. da Copa América, por números, né? O Flamengo é o que Não mais só perde números, no Brasil. qualidade. É quantidade e qualidade. O Flamengo perde 5 jogadores, pelo menos, e 5 jogadores titulares. Nenhum outro clube perde uma quantidade dessa e jogadores titulares. Por exemplo, o Internacional é outro que, para mim, também perde muito. Sim. Perde o Rocher, perde o Ené Valência e mais um, se não me engano, o Borré. O Palmeiras também perde bastante, só que o Palmeiras ainda teve uma boa notícia, que o Piquerez não foi convocado para a seleção uruguaia, mas também perdeu o Endrick, né? Mas, Sim. enfim, o Flamengo é muito prejudicado, Mas só o que não Endrick, tem no o que caso, fazer. já seria uma questão de... Não. O Endrick, se ele Aí ele tivesse a ainda Copa ficaria um América, ele pouquinho, poderia né? jogar mais 8 partidas pelo Palmeiras. Os times estão perdendo 2, no máximo 3 Sim. jogadores. O Flamengo perdeu 5. E como é o Flamengo ideal hoje para você, Venê? Na minha opinião, vamos lá. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira na lateral esquerda. Hoje, por conta do Ayrton Lucas não está à disposição. E aí eu botaria, vamos lá, Igor Jesus, Gerson, Luiz Araújo, Lohan, Cebolinha e Pedro. Esse, para mim, seria o meu time. É um bom Flamengo, né, Pedrosa? Mas é um Flamengo aí que perde uma pontuação grande em relação àquele Flamengo que a gente... Vamos dizer assim, que o Flamengo, com os 5 que estão fora, é o top 2 do Brasil. Sim. O Flamengo, sem esses caras, é o top 5. É. Cara, Eu você tem acho que até- entender não que sei. quando você perde atletas, Fernando, você perde também o modelo de você jogar. Uma coisa é você jogar com o Ayrton Lucas na lateral esquerda, que ele te dá uma profundidade bizarra, que ele é um veloz que vai até o fundo. Outra coisa é você jogar com Vinha, que já é outra característica, mas também te entrega uma qualidade técnica imensa. E outra coisa é você jogar com o Léo Pereira, que pode fazer aquela função, mas ele não é lateral. Aí você olha, Igor Jesus, bom jogador, garoto da base, vai fazer a transição. Mas se for comparar ele com o Pulgar, é uma discrepância imensa. É uma discrepância imensa de jogador. Aí a Arrascaeta com o Lohan. Lohan, muito bom jogador também, muito potencial. Mas é também outra realidade que é uma discrepância imensa. Até em característica de jogo, o Lohan carrega mais, o Lohan é um cara mais agudo e tal. O Arrascaeta é o cara mais pensativo, da criatividade. Aí em relação à formação, o Gerson, ele vinha jogando como meia-direita, mais aberto, conseguindo puxar muitas vezes essa profundidade, tanto pela ponta quanto pelo meio. Agora ele vai voltar a ser segundo volante? Agora ele vai voltar a ser o meio-campo? Então, assim, é o Tite novamente tendo um desafio. Quando ele perdeu o Everton Cebolinha lá na ponta esquerda, o Flamengo se tornou um time burocrático. E aí, é só um jogador, Pedrosa? Não, mas é um jogador que conseguia converter o que o Tite queria. E o Flamengo não conseguia isso com o Bruno Henrique, que também é um baita de jogador, mas tem outra característica. Então, assim, repito, eu acho que o mundo ideal era parar tudo. Tinha que parar tudo. Mas tem um jogador aí, que você acabou não mencionando, que pra mim, ninguém vai conseguir substituir um time do Flamengo, que é o De La Cruz. De La Cruz. O que ele fazia, Exato. ninguém Exato. faz atualmente. O Gerson pode quebrar o galho. Não faz. O Lohan Não pode faz. quebrar o galho, mas ninguém vai fazer o que o De La Cruz fazia. Exato. Eu Inclusive, até esqueci mesmo, eu porque acho- esse, pra mim, é o ponto principal. o ponto Tá? principal. Inclusive, ele desenhou essa coisa do insubstituível como o Pulgar.
em algum momento na temporada passada, toda vez que o Pulgar estava ausente, o Flamengo simplesmente era um Flamengo comum, um Flamengo simples. E aí, com o Pulgar, isso tudo era potencializado. Ele é um jogador que consegue potencializar a questão tática e também os outros companheiros, né? E eu sinto que o De La Cruz, ele tá caminhando nessa estrada aí do Pulgar. Para mim, ele já é isso. Hoje, eu repito aqui, ninguém faz o que o De La Cruz consegue fazer. Ele caiu como uma luva no time do Flamengo. O Tite encontrou a função dele ideal. O Tite, eventualmente, botava ele aberto pela ponta direita, mas ele, como segundo volante, tendo a liberdade de ir ao ataque, ele carrega o meio de campo do Flamengo. Então, lamentavelmente, o Flamengo não vai ter o seu principal jogador, que gastou aí cerca de 90 milhões de reais para contratar por conta de um calendário do futebol brasileiro que a gente já cansou de criticar aqui. Isso é um fato, né? O De La Cruz é hoje, sem dúvidas, o principal motorzinho do Flamengo ali. O Flamengo perdia bastante antigamente a qualidade quando a Arrascaeta não jogava, né? Acho que até ano passado também, ano retrasado, quando a Arrascaeta não ia a campo, o Flamengo sofria demais, porque perdia muito aquela parte da criação. E com o Pulgar, a gente viu que o Flamengo ali também perdia bastante quando ele não jogava na parte de estrutura ali do time, do meio campo, né? Aquela transição do meio pro ataque. E agora o Flamengo nessa temporada ganhou bastante, como já disse o Venê, com a chegada do De La Cruz. É um cara que ele não cansa. Muitos diziam, né, quando o Flamengo estava passando por um mau momento na temporada ali no comecinho, um tempo atrás, que o único que salvava era o De La Cruz. Até eu mesmo falei isso aqui no canal, era o único que salvava naquele time. Era o cara que batia o escanteio e corria para a área para tentar fazer o gol de cabeça. Então ele fazia tudo e é, sem dúvidas, hoje o principal destaque do Flamengo, o principal jogador do Flamengo nos últimos jogos, vem sendo o De La Cruz. E obviamente o Flamengo perde demais com a ausência dele. Do lado do Grêmio, né, perdeu ali seu principal goleador, o Diego Costa, que veio como para ser o homem-gol do Grêmio nessa temporada, e acabou com a contusão, vai ficar fora de um bom tempo ali, pelo menos mais de um mês, acho 2 meses, vai ficar um tempinho fora e, claro, fora também desse jogo contra o Mengão. O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira para essa partida, jogando em casa contra o Grêmio, vai buscar os 3 pontos para seguir na ponta da tabela. O Flamengo hoje é líder do Campeonato Brasileiro, mas é claro, tem vários desfalques e qualquer novidade traremos para vocês aqui no Flamengo Informa. Então deixa o like, inscreva-se no canal, isso ajuda bastante no nosso crescimento. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!